Bom dia, Conrades. Bom, hoje nós vamos navegar nas épocas das grandes navegações e vamos até a independência das colônias, tanto das do sul e tanto das do norte. Bom, não se esqueçam do meu canal secundário, onde eu coloco vídeos exclusivos de vez em quando e coloco os reposts dos meus vídeos, caso esse canal caia. Mas não vou enrolar muito, o canal secundário vai estar no primeiro link da descrição e vamos lá. Capítulo 1. Antes da descoberta europeia. Ok, vamos voltar 15 mil anos no passado, onde os indígenas chegaram nas Américas, supostamente na travessia de Bering, que resumidamente falando, eles atravessaram o Alasca, e habitaram principalmente a região da América Central e América do Sul. Mas na América do Norte existia um grande número de povos, no México e nos Estados Unidos. Mas o Canadá não teve muita sorte, pois ele era frio e pouco fértil. Depois disso, os povos nas Américas já estavam grandes. Já tinham os maias, os astecas e mais um monte de impérios e povos. Mas aí chegaram caras estranhos, que os povos aqui nas Américas não conheciam. Bom, eles chegaram primeiro aqui na ilha de Guanahani, aonde hoje fica a ilha de São Salvador nas Bahamas. Mas nessa época, em 1492, eles não encontraram muitas coisas. Então eles avançaram um pouco no mar e chegaram na península de Yucatán. Pera, nós temos que ver outro lado da história, o lado dos europeus. Capítulo 2. Em busca das Índias. Bom, naquela época toda a Europa queria as especiarias da Índia, só que era muito longe ir andando, e já que na época nem sempre pensavam em existir aviões, eles tinham só mais uma opção, ir pelo mar. Este é Cristóvão. Caro rei da Espanha, tenho uma ideia. E se nós fôssemos pelo mar? Mas isso é uma ideia horrível, todo mundo sabe que a Terra é plana. O menino é tão bom que ele até usa referência de novela de 2018, que provavelmente 3 pessoas que assistiram essa novela estão assistindo esse vídeo. Bom, de fato era muito perigoso viajar por mar, pois além de ser caro, a comida e a água, também a higiene da época não era boa. Sem falar que na época as pessoas acreditavam em terra plana e bordas de fim do mundo. Mas mesmo assim, Cristóvão implorou para ir pelo mar e o rei da Espanha deixou ir. E lá do outro lado da Espanha, estavam lá desde sempre, Portugal, que também tinham os mesmos desejos, pegar as especiarias da Índia, vender para o resto da Europa e ficarem ricos. Então Colombo partiu para as Índias em 1492. Já o Pedrinho Álvares partiu em 1500, em busca de achar as Índias pelo mar. Só que eles chegaram em lugares errados. Colombo chegou bem aqui nessa área que a gente chama hoje de Península de Yucatán. Onde estamos? Yucatán. Um belo nome, senhores. Você sabe que Yucatán na nossa língua não estou entendendo, né? Peraí, você fala espanhol? E o Pedro Cabral chegou bem aqui no Nordeste, mais especificamente na Bahia. Bom, e os dois pensaram que já estavam nas Índias, mas quando descobriram que não era o lugar tão desejado, eles aproveitaram e ficaram lá, e colonizaram o lugar, ou explorando o lugar, como o Brasil e as colônias africanas, ou para morar, como os Estados Unidos, ou até em alguns casos o Brasil também, pois também tinha muito português aqui. Bom, mas os portugueses e os espanhóis estavam de boa ali. Entra um novo player na partida, Inglaterra e França. Bom, quem chegou primeiro foi a Inglaterra, que chegou nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos já tinha alguns caras, os espanhóis, os primeiros europeus a chegarem nos USA. E os espanhóis já estavam lá nos USA já. Mas mesmo assim, os ingleses colonizaram o lugar também. Mas a colonização dos EUA foi bem complicada. Os franceses estavam lá no meio, na Louisiana, e os ingleses na costa dos Estados Unidos. Os troços aqui, o Brasil na Flórida e... Peraí. Bom, é hora de fazer uma visita. Ali tem inglês, ali tem espanhol. Pera, a gente não era os únicos aqui? Tá, tanto faz. Ali tem mais inglês, ali tem índio, ali tem americano querendo independência, ali tem... Pera, como assim independência? Ok, mas e o Canadá? Bom, o Canadá lá no Quebec tem os franceses. Tem os ingleses nessa parte costeira e mais tarde os ingleses vai ir pra cá. Mas o Alasca, bom, o Alasca meio que nunca foi colonizado. Ele era da parte da Rússia.
Tsariana, sei lá, o nome russo é tudo estranho. E ele até vendeu seu próprio território dos Estados Unidos. Pois é, quem diriam que grandes inimigos fizeram isso no passado. Capítulo 4. Como os povos aqui reagiram? Senhor, estamos sendo invadidos. O que nós devemos fazer? Elimine todos. Ok, óbvio que os povos aqui não aceitaram bem. Quer dizer, alguns aceitavam de boa, e outros já organizavam exércitos para tentar parar os europeus. Mas nada que eles faziam dava certo. Até porque, arco e flecha e lanças não ganham de rifles e canhões. Indígenas e europeus já estavam decidida. Portugas contra os tupi, e sei lá, os espanhóis brigando com os maia lá, e os azteca, os ingleses brigando com Pocahontas, só faltava os romênios brigar com a Jamaica. Capítulo 5. Outros colonizadores. Bom dia, Brasil. Vocês querem conhecer cara muito legal o que vocês estão fazendo aqui? Só vou pegar umas canas aqui e vou embora. Bom, os holandeses, eles tentaram colonizar o nordeste do Brasil, pra quem não sabe. E eles teriam conseguido se os portugueses não estivessem lá. Mas eles acabaram pegando as técnicas de plantio de cana-de-açúcar e começaram a levar para suas outras colônias. Então, os holandeses conseguiam fazer cana tão bom por causa que eles roubaram a técnica. Mas os holandeses colonizaram também o Suriname. Pera aí, agora que eu tô revisando o vídeo, eu percebi uma coisa. O Suriname não foi colonizado pela Holanda. Na verdade, quem chegou primeiro lá foram os ingleses. Só que daí eles trocaram o Suriname por Nova Amsterdã, que hoje em dia é a atual Nova York dos Estados Unidos. Então também posso dizer que a Holanda colonizou Nova York, mas a Holanda só colonizou Nova York e áreas perto dos Estados Unidos. Só que o Suriname é, bom, digamos um país que ninguém liga. Se eu te perguntasse um país agora, o Suriname ia ser o 14º último país a você falar. Mas a Groenlândia. Bom, a Groenlândia foi colonizada pelos dinamarqueses. Só que isso foi bem antes de tudo, no século X. Olha só, Nova Terra. E aqui é quente. É só 45 graus negativo. Mas aqui na América, os portugueses, espanhóis, ingleses e franceses que protagonizaram as únicas colônias que não foram colonizadas por eles foram o Suriname e mais ninguém. Pois é, o povo não estava muito animado não. Capítulo 6. Começa a independência. Bom, nas Américas, as colônias começaram a ficar independentes. Primeiro foi nos Estados Unidos em 1776, o primeiro país americano a se tornar independente. Mas não o território inteiro de uma vez. Eles ficaram independentes primeiro na parte inglesa, depois fizeram um tratado com o Reino Unido em 1818, depois compraram a Flórida da Espanha em 1819, compraram a Louisiana em 1803, anexaram o Texas em 1845, outro tratado com a Inglaterra em 1846, e daí guerra com o México em 1846 também. E por último, compraram uma parte do México em 1853. Depois o Haiti, depois o Paraguai, a Argentina, depois o 10º país a se tornar independente foi o nosso Brasil, em 1822. Mas outros países foram se tornando independentes até São Cristóvão e Neves nascer, em 1983. Pois é, seus avós podiam estar vivos e uma colônia aqui na América se tornou independente. E mesmo assim, ainda existem colônias europeias aqui, como as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Cayman e umas outras colônias que 3 pessoas conhecem. Mas as colônias hoje em dia são bem raras, e uma hora todas as colônias que ainda existem no mundo irão virar independentes, ou irão virar territórios de outros países. Isso pode ser bom para alguns e mal para outros. Capítulo final. Conclusão. Pera que tem cena final. Bom, se você não conseguiu entender alguma coisa, pede pra fazer um vídeo só sobre esse assunto. Deixa um link, comenta e compartilha porque eu quero ver dinheiro, amor de vocês, amigos. Hahaha. Bom, não tem muita coisa pra eu fazer aqui, então eu vou desligando.
E claro, boa noite, confrades. Ah, como é bom colonizar a América inteira. Bom, menos o Brasil, claro, ele é do meu amiguinho Portugal. Mas como é bom ter partes até dos Estados Unidos. O que vocês estão fazendo aqui?